Olá, seja muito bem-vindo. A gente estreia agora o novo produto digital aqui da Rede Tambaú de Comunicação, o T5 Entrevista. É mais um canal para a gente discutir assuntos importantes da Paraíba e receber também personalidades importantes que interferem aqui no nosso estado. Nessa estreia, a gente tem a honra de receber a única mulher da bancada federal paraibana, a senadora da República, Daniela Ribeiro, do PSD. Senadora, muito obrigado por participar aqui da nossa estreia. Eu que agradeço, Daniel. Muito feliz por estar estreando junto com vocês e já acompanhando aí as pessoas que já estão ligadas, né? Então, assim, uma importante ferramenta, né, digital, o mundo se comunicando pelo digital. E estar aqui para mim é muita honra, como você destacou aí, como única mulher dessa nossa bancada de 15 dos 15. Está aqui para a gente conversar sobre os assuntos que interessam aos paraibanos e paraibanas. Parabéns ao portal T5, entrevista, muito feliz e desejando boa sorte e sucesso. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre 2025, o ano já começou faz um tempinho, mas o ano legislativo está começando agora. Alguns temas já são colocados como prioridade e um ficou pendente do ano passado, que é em relação ao orçamento, que é um assunto que a senhora se envolve bastante lá em Brasília. Por que esse atraso na apreciação do orçamento? Como é que a senhora está vendo a relação do governo federal com o Congresso para discutir essas pautas? Então, acompanhamos que no ano passado várias medidas, né, por parte do governo e que necessitavam que antes que fosse votado o orçamento, elas fossem definidas, terminou não acontecendo durante o ano. O relator, inclusive, do orçamento, ele é do partido, do PSD, o senador Ângelo Coronel, um colega nosso, e ao final do ano, já próximo, né, em dezembro, o senador Ângelo ele, enviou uma mensagem para os colegas, para todos, né, os senadores, dizendo da dificuldade que teria de fazer uma apreciação, inclusive porque ainda não havia definição de salário mínimo, uma série de situações que não tinham sido definidas e que não tem como você fechar a peça orçamentária nem votar. Então, acredito que tenha acontecido isso uma vez ou duas vezes em anos e anos no país, mas efetivamente por conta dessas medidas econômicas é que houve essa dificuldade. E por conta disso, a apreciação ficou para agora o início desse ano, né, o início de 2025, com a responsabilidade que tem aí, tendo sido presidente da comissão, né, de orçamento e finanças, e até meu colega disse, Daniela, ainda bem que você pegou o ano passado, porque realmente é uma coisa que não é fácil, né? Então você ajustar, adequar metas e prioridades para o próximo ano, o orçamento dos recursos do governo federal para o ano seguinte, né, e atendendo também, contemplando aquilo que os municípios, aquilo que é prioridade, porque as pessoas vivem nos municípios, né, nas cidades, então, que fez com que houvesse esse atraso. Mas certamente um atraso, como disse, necessário, consequência de uma série de decisões que haviam de ser feitas e agora a gente deve votar aí nesse mês ainda, em fevereiro. Essa discussão do orçamento acontece no momento que o governo federal tem sido muito cobrado em relação à economia e principalmente em relação ao corte de gastos. Qual a sua avaliação da postura do governo em relação à questão orçamentária, à questão econômica de uma maneira geral? Na realidade, ficou um desafio muito grande, que todo mundo lembra que antes do governo Lula entrar, foi aprovado aquela PEC da transição, que foi um grande ganho para o governo Bolsonaro concluir o seu governo, mas que isso terminou que foi o PT não se atentou para o fato que ia pagar essa conta depois. Precatórios, né? Tudo aquilo ali. Então ficaram precatórios, ficou uma série de situações que foi paga, né, com a PEC da transição. O Congresso aprovou com a anuência da equipe de transição do governo federal, né, o novo governo que tomava posse, que ia tomar posse. E aí, obviamente, a conta veio depois, porque você tem que fazer ajuste. E aí veio o teto de gastos, já foi o ano passado, agora com essa mudança, né, de ano, 2023, quando estava na comissão, inclusive, a gente ficou esperando também, não votamos no primeiro semestre o orçamento, porque esperando o novo teto de gastos, essas definições. Então, eu acho que faltou essa visão de compreender que se naquele momento era para ter sido feito eu diria, um ajuste melhor naquele momento, para que não se pagasse uma conta maior depois. E o que aconteceu foi que houve a palavra que eu diria, uma certa, não é nem frouxidão, você deixou correr um pouco mais solto, né, e aí aceitou tudo, e aí quando veio depois a conta chegou, e agora o governo está tendo que ter criatividade
apesar de, é bom a gente dizer, das grandes reformas que foram aprovadas, inclusive a reforma tributária, que é uma das mais importantes para o nosso país, porque daqui a pouco a gente vai começar a sentir isso, cidadã comum, né, com relação a esse pagamento, quando já foi regulamentado, e agora a gente vai começar a sentir com relação ao que a gente paga de tributos e efetivamente não haver tributação uma atrás da outra, como acontece no país, justamente por essa falta de compreensão. A gente sabe que pagamos um dos maiores impostos, né, tributos do mundo, o Brasil, mas que agora com esse novo cenário, com a reforma tributária, a gente vai também receber os frutos, né, de ter tido um esforço tão grande do Congresso Nacional. Entre as pautas que estão para ser debatidas nesse ano, e que essa está mais no campo ideológico, é a PEC do 8 de janeiro. Né? Em relação aos presos do 8 de janeiro, tem muita gente ali defendendo anistia. Qual a sua posição em relação a esse assunto? Como é que a senhora pretende tratá-lo no debate do Congresso? Você falou muito bem. Eu acho que teria que haver uma imparcialidade no sentido de que aqueles que efetivamente participaram e que têm culpa, têm que realmente porque foi muito sério. Ninguém pode tirar o que aconteceu de 8 de janeiro como se fosse tido uma brincadeira, não foi. E isso é fato desde todos os acontecimentos que nós vimos, desde do que a gente viu, do que a gente acompanhou, né, dentro dos 3 poderes. Então, os acampamentos e tudo que existia. Então, que existia um controle por trás daquilo ali para ter no final, e muita gente foi usada inocentemente e também aconteceu. Então, acho que esse é um assunto que deve ser tratado caso a caso, que eu penso assim, não dá para você juntar todo mundo e dizer que todo mundo está igual na culpa, vamos dizer, né, no dolo, com relação a esse tema. Mas vamos ver como é que vai ser essas discussões. Aí vai ser sobre novo presidência, né, de Senado, e aí sobre um novo momento do Senado Federal com relação a se vai pautar ou não e como isso vai ser tratado. Um outro assunto que gerou polêmica no ano passado e deve entrar em discussão esse ano é a PEC da escala 6x1. A gente estava até conversando nos bastidores da correria que todo mundo vive hoje em dia, a necessidade do descanso, né? Isso está sendo colocado em discussão numa PEC lá em Brasília. Já tem posição formada em relação a isso? Porque também tem um aspecto econômico de quem emprega. Como é que fecha essa conta? É possível? Eu acho que não avança, na minha opinião, acho que não avança. É uma questão bem complexa, como você colocou, e também, eu diria, existe campos, né, de um lado e outro, uma batalha grande com relação a isso, com relação à perda de emprego, porque assim, tem que fazer contas, porque se disser, não vai ser aprovada, mas vai ser aprovada e aí a gente sabe que tem um impacto, né? E tem um impacto e às vezes as pessoas não pensam, acham que é só o impacto naquele momento, mas é até perder o seu emprego. Então é uma discussão que, se ela for mais para frente, vai ser uma discussão ampla. Acho que o fato de hoje haver muito trabalho remoto, tem essas questões todas que podem haver ajustes, mas é um tema que a gente tem que olhar muito para a sociedade, o que a sociedade paraibana, principalmente, né, mais brasileira, diz, né, os trabalhadores. E também acho, a gente conversava sobre isso, acho que também está havendo, eu concordo com vários documentários e estudos científicos que estão saindo, de que está havendo uma glamorização na questão da produtividade, que as pessoas estão desgastando muito a saúde mental, né? A gente ganhou a tecnologia, mas a gente tem um lado positivo da tecnologia, mas também a gente tem um lado negativo se não souber utilizar. E isso também entrou nas nossas casas, no nosso trabalho, né? Nas nossas lutas, que já são grandes, diárias, e isso avançou muito mais. De você não ter um descanso, inclusive no sábado e domingo, você ser chamado para trabalhar e para até uma certa invasão, eu diria. Então, eu acho que também deve-se entrar em discussão esse tipo de educação digital, até acerca de trabalho, sabe? Com relação, Daniel, a essa questão. Mas é um tema, quando eles voltando e fechando, é um tema que a população brasileira tem grande apoio, né, dos trabalhadores. E, por outro lado, tem esse questionamento de impactos. Então, tem que se fazer uma avaliação. E aí, ainda como não chegou ainda no Senado, é um tema que ainda está na Câmara, a gente vai se debruçar, logicamente, e vamos ouvir, como eu sempre digo, a sociedade que a gente está representando. Para fechar, entre os temas que eu separei aqui, tem a PEC da segurança. O governo federal está querendo
entrar nessa discussão da segurança pública e centralizar também esse combate à criminalidade que a gente viu avançando em todo o país, na Paraíba não é diferente, tem uma questão muito grave de facções criminosas. Como é que a senhora vê essa tentativa do governo de colocar em pauta, a rediscutir essa questão da segurança pública no país? Eu até participei da audiência pública, que foi o ministro Lewandowski que participou, né, falando da PEC, que inclusive que o governo quer discutir, né, apresentar as discussões entre governo e Congresso no sentido de ter um novo momento, um novo olhar com relação a essa questão principalmente. Né, como você disse, não é uma questão isolada, mas termina aqui no Brasil inteiro, se você observar, né, existem né, situações como essa. E o que eu percebi, posso dizer, já avançado, o ministro falando do desejo de já encontrar pessoas que dentro do Congresso pudessem apoiar para discutir, começar já a discussão e isso poder avançar mais e ter um resultado mais prático e mais rápido, porque tem se desdobrado, né, em muitas cidades, principalmente as maiores, que a gente observa assim, que é uma verdadeira tomada, né, de poder, né, mesmo de poder, e que se os poderes instituídos eles não fizerem algo, né, eles não avançarem, isso pode ter uma consequência muito maior do que hoje já se tem. Então, o ministro ele esteve lá com esse intuito e agora, a gente está, por exemplo, nesse momento também a questão de discussão de mudanças de ministério, então, mudança com relação a governo. Então, de certa forma, isso dá eu acredito, uma parada, enquanto também todas essas questões de eleições, de nova mesa, né, de tudo isso, essas mudanças que são próprias do biênio, né? Aproveitando, falando de segurança ainda, mas já entrando especificamente na sua atuação, eu sei que uma das principais questões que a senhora encara é o combate à violência contra a mulher. Existe o programa Antes que Aconteça, mas antes disso a senhora já tratava essa temática. Eu queria refletir um pouco dos índices até da Paraíba. Não em relação ao ano passado, que não saiu o anuário ainda, mas em relação ao ano anterior, a Paraíba infelizmente viu crescer vários índices de violência contra a mulher. Qual o cenário que a senhora vê hoje nesse combate à violência e qual o efeito prático Antes que Aconteça já está colocando na rua? Então, fico muito feliz a gente poder tratar desse tema, porque, Daniel, também é um tema que, quando a gente fala de segurança, a gente tá observando, né, e a gente vem não só assistindo, né, mas também vendo muita gente, até parte, eu diria, privada, em termos de organizações, né, debater, inclusive é tema da ONU sobre a questão da violência contra a mulher. E a cada 4 horas uma mulher morre, ou seja, feminicídio, que foi um grande avanço, que foi a lei de feminicídio, né, um aumento da pena, e para que pudesse entender que as pessoas perguntam, mata a mulher só porque é mulher, sim, infelizmente, por conta da condição de ser mulher. E nós tendo essa questão de a cada 4 horas uma mulher morta, e a realidade da violência doméstica, que vai além da violência física, a gente vê a violência da questão psicológica, a questão patrimonial, a questão tudo que a mulher vivencia e muita falta de informação sobre o que é a violência ainda. Então, por isso esse programa ele abrange tanto a educação, a prevenção. Ele vai também para a libertação da mulher, que é a questão da liberdade financeira, que é o empreendedorismo feminino. Nós estamos junto com o governo do estado da Paraíba, é importante dizer que o governo ele tem ações de enfrentamento à violência contra a mulher, mas esse programa Antes que Aconteça, ele vem para dar um suporte ainda maior e vem para fazer a Paraíba de pioneira no que diz respeito ao desenvolvimento e ao avanço para que a gente diminua os números relacionados à violência contra a mulher. E isso nós estamos fazendo essa semana. Eu estive com o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes, onde estávamos e com a coordenadora do Antes que Aconteça aqui no estado da Paraíba, Camila Maris, onde estávamos estabelecendo, justamente estabelecendo junto com a Polícia Civil, né, toda a equipe do secretário, e para que a gente pudesse definir, baseado nos números e também baseado na questão estrutural, onde as salas lilás, por exemplo, vai funcionar como uma delegacia de mulher. Então, nós passaremos de nós vamos ter 48 salas lilás no estado da Paraíba, e já no mês de março deveremos inaugurar as primeiras.
Não só a gente conta com a sala, uma delegacia, mas com apoio, a estrutura com apoio, isso já é colocado por emenda de minha autoria, 15 milhões de reais, mais o recurso que nós conseguimos para o país de 137 milhões, para iniciar o programa. Já garantiu o programa agora para o orçamento, que isso é super importante. Sim. Enquanto a gente está trabalhando uma coisa, né, o recurso você já tem que garantir para o ano seguinte. Então, nós já garantimos o orçamento para o ano seguinte. Nós já, inclusive, vamos inaugurar em Campina Grande também. São os efeitos práticos que eu estou já trazendo para vocês. Uma casa-abrigo, essa é parceria do Antes que Aconteça com o Banco Itaú. Nós temos a parceria com a CBF, vamos ter uma reunião semana que vem com a presidente da Federação Paraibana, que foi quem o presidente Edinaldo da CBF designou para a gente atuar, não só com a campanha do Antes que Aconteça nos estádios de futebol, como foi o caso do Flamengo, que abraçou, colocou o nome na camisa, mas também com campanhas educativas através de cartilhas nos estádios, porque a gente precisa educar os homens. Na realidade, esse é o nosso maior público, são os homens que agridem realmente as mulheres, e muito disso também a gente sabe que é uma estrutura cultural, né, do homem, aquela história de se não é minha, não vai ser de ninguém. E a gente tem os homens como aliados, porque na realidade, se você, por exemplo, que é uma pessoa, entendeu, que tem esse comprometimento, que tem esse conhecimento, esses princípios, você, na hora que você tiver com outro homem que achar isso normal, você vai repreendê-lo. E quem tem mais essa possibilidade são os homens. Então, nós vamos ter curso também, sim, é importante dizer, efeitos práticos ainda. Na Defensoria Pública, nós destinamos 2 milhões de reais para os grupos reflexivos, que são grupos com homens que foram agressores, né? E que aí tem que passar a justiça como uma das condições, né, para que ele tenha a pena cumprida, passar pelos grupos reflexivos e também caminhões que a gente discutiu na Defensoria Pública, que deveriam ser minivans para entrarem e para dar atendimento às mulheres em municípios que são mais distantes, ou mesmo na zona rural, que essas mulheres, imagina, se apanharam lá na zona rural, à distância, a dificuldade para chegar no município, né? E, enfim, a dificuldade que você tem para ser atendida nesse sentido. Então, são ações, né, que em conjunto, empresas que vão entrar conosco para a gente empregar as mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que precisam, ao sair daquela casa, passar pela casa-abrigo ou casa de passagem, e dali tem uma casa, tem uma estrutura, elas precisam de um trabalho. Então, a gente vai dar essa assistência. Além disso, curso de defesa pessoal feminina, para que as mulheres também possam se defender, que não precisa nem dar muito. Quem luta aqui sabe, quem entender que luta sabe, é só sustentar um pouco ali, né, que por natureza a gente tem menos força que os homens. Então, a defesa pessoal feminina ela é importante para enfrentamento também desses dias que a gente vivencia. Então, por tudo isso, por essa soma é que nós vamos ver, e junto com o governador, quero aqui destacar todo o tempo inteiro, o governador João Azevedo sempre se colocou, né, parceiro no Antes que Aconteça, e eu não tenho dúvida alguma que nós, além de sermos destaques, inclusive com prêmios que nós vamos ganhar por força da atuação, e o maior prêmio será a diminuição da violência doméstica contra a mulher, nós seremos pioneiros dentro do país como Estado, referência de defesa da mulher. A gente fala dessa violência mais grave, da mulher que é morta, que é violentada, mas no dia a dia todas as mulheres Sim. sofrem com o machismo. A senhora já relatou vários casos. Isso continua a acontecer? Qual a sua percepção de senadora já há alguns anos? Por exemplo, na política e lá no Congresso, vem diminuindo? Os homens políticos já estão mais atentos a esse comportamento machista? Eu vejo assim, que a gente, vamos dizer que está um pouco, como está sendo mais falado, mais discutido, então as pessoas estão prestando um pouco mais de atenção. Mas, como é intrínseco, realmente, é difícil para um homem ver uma mulher ainda hoje na nossa sociedade, porque é muito nova, Daniel, se a gente observar o avanço com relação às leis, há pouco tempo atrás, não há muito tempo, nós tínhamos a defesa da honra, né? Ou seja, os homens eles eram inocentados por matarem mulheres porque eles estavam em legítima defesa da honra, porque acharam que a mulher estava traindo, ou mesmo se a mulher traiu. Então, você vê que isso faz pouco tempo, isso não é de muito tempo. Então, dentro desse seio de sociedade que nós temos hoje, leva um tempo para você, por isso que na educação também, Antes que Aconteça, vai para dentro das escolas, para que a gente eduque desde cedo as nossas crianças,
para que a gente mostre que isso realmente não dá para a gente conviver com a falta de respeito entre homens e mulheres, né? E isso é mútuo, né? Serve de uma parte a parte. E dentro daquela situação do Congresso é um ambiente que a gente sabe que é extremamente masculino, né? São avanços que as mulheres estão tendo, ainda muito distantes, mas a gente está tendo um avanço. Você vê, hoje eu sou a única mulher, nós tivemos na legislatura passada 3 mulheres. Aí você vai ter um avanço, a gente já avançou, mas aí tem um retrocesso, entendeu? Então ainda falta muito. Então ver essas mulheres nesses lugares, não só os políticos por si só, e aí que a gente observa as falas machistas, que é o que mais se tem, são as falas, né? Que a mulher está nervosa. O homem, se ele ficar bravo, ou se ele disser desaforo, o que for, ele é apenas um homem. E se for a mulher, ela tá com problema mental, ela é mal amada, aqueles nomes que costumeiramente nós conseguimos, né, identificar no dia a dia. Então ainda ocorre sim, né? Acho que está havendo, eu diria, mais, as pessoas estão conseguindo ouvir mais falar sobre o tema para tentar acordar mais, para que possam respeitar as mulheres em todos os ambientes de trabalho, seja onde quer que elas estejam. Senadora, vamos falar de política aqui na Paraíba, porque termina a eleição e já começa outra no debate público, principalmente. Tomar um golinho d'água. E não só a imprensa aborda muito esse assunto, mas até a classe política se posiciona. Já temos pré-candidatos colocando nome na rua, como Adriano Galdino, por exemplo. Lucas Ribeiro adota um tom mais discreto em relação a isso, mas não deixa de ser um nome posto para essa disputa e, consequentemente, vem todo o questionamento se a senhora vai ser candidata à reeleição. Vai ser? Então, eu acho que desde o ano passado que sou perguntada sobre a reeleição e, obviamente, esse é o nosso intuito de continuar o nosso trabalho ali no Senado Federal, como eu disse, como mulher, pelo trabalho que a gente vem realizando, pelas oportunidades que a gente tem tido, né? Entrei como primeira senadora do estado da Paraíba e entramos sendo líder do Progressista, depois fomos presidente da comissão mais importante, né, do Congresso Nacional, não só do Senado, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, tendo a oportunidade de ser líder da bancada feminina, né, agora na mesa diretora do Senado Federal, na primeira secretaria, quando, né, nunca houve antes uma mulher ocupando esse espaço, mas esse só ocupar, não. Então, o que é que a gente tem de ganhos com isso, efetivamente? Então, você vê, ter estado na Comissão de Orçamento e Finanças trouxe a possibilidade de construir um programa de defesa da mulher contra a violência doméstica, e isso, obviamente, para a Paraíba sendo pioneira. Então, são essas oportunidades que se tem, que graças a Deus a gente tem tido um mandato que dá a condição para a gente pleitear a reeleição. Mas é óbvio, e por óbvio, que é importante dizer que nesse momento, inclusive por ter passado, a gente passou o ano passado por uma eleição, né, então, municipal, né, então é natural que a gente se foque, e esse é o meu foco, no mandato, a gente tem focado no mandato, e eu acho que é uma coisa natural. Agora, num contexto diferente disso aí, como você disse, ninguém se colocou nem tem postulado com relação ao que é que vai ser. Eu só sei que a oposição está unida. Como eu disse, eu faço meu trabalho e acho natural que eu postule a reeleição, que é isso que eu desejo e que eu pretendo com a aprovação do povo paraibano. Mas, obviamente, é uma construção onde não se impõe, mas o trabalho por si só que a gente vem realizando junto aos prefeitos e prefeitas também, o trabalho nos municípios, isso é muito importante. E no contexto geral, a oposição não, a situação está unida, o governo está forte, situação unida, a bancada tem dado muita sustentação também ao governo, que é importante a gente dizer, e com a atuação do próprio João e com sua equipe, que tem trabalhado bem, mas também com a bancada que dá sustentação ao governo. Então, assim, lá na frente isso tudo vai ser discutido, mas sobre Daniela, e efetivamente o PSD, a gente inclusive conversei já com o presidente Kassab, essa é a nossa postulação. Em relação a essa questão ainda, recentemente o governador João Azevedo falou da naturalidade que seria Lucas ser o candidato a governador, caso ele saia para o Senado. E aí também houve uma outra discussão de que não estava encaixando a sua posição com a de Lucas Ribeiro. É fato consumado dentro do seu grupo político que só cabe um Ribeiro na chapa majoritária? É por aí, se Lucas for o candidato, a senhora não vai para a disputa no ano que vem? Então, eu acho que todo mundo compreendeu aquela fala, só quem não compreendeu foi quem quis desvirtuar
obviamente, que teve interesse e intenção mesmo de tentar desvirtuar. Tentar, porque quem é minimamente inteligente compreendeu aquela fala. Aquela fala, ela se refere, primeiro foi uma fala de Aguinaldo, acho que há 2 anos, dizendo que só caberia um Ribeiro, e isso é por óbvio, que só caberia um, né, não existiria uma chapa de 2. Lucas falou, disse uma fala do governador, exato, o governador disse se o governador saísse. O governador nunca se colocou como candidato e lançando candidatura, a pré-candidatura ao Senado, para o Senado Federal. Né? Então, Lucas, naturalmente, foi a fala dele o que confirmou a minha fala. Né? Hoje, a nossa candidatura, a nossa postulação é a realidade que tem, né, dentro do Grupo Ribeiro. Como é que a senhora viu a reação de Adriano Galdino a essa fala do governador, que foi um gesto, um aceno a Lucas Ribeiro, colocando ali a importância dele dentro dessa construção política e a grande possibilidade que ele tem de ser candidato a governador? O presidente da Assembleia não gostou muito, viu como uma predileção do governador João Azevedo. Como é que a senhora vê? Isso pode desunir a bancada? Não, acho que não desune. Acho que o governador, na realidade, o governador, ele não, primeiro que ele não lançou, como eu disse, ele não lançou, não se lançou e nem lançou Lucas. Ele apenas fez menção ao fato de que existiria naturalidade de Lucas pleitear em sendo governador também candidato. Como também acho que é super natural o próprio Adriano Galdino ser pré-candidato, como ele tem se colocado, a governador. Acho que isso aí não interfere nas discussões, inclusive na unidade dos partidos do Republicanos, do PSD, do Progressistas. E acho que também, né, obviamente, como mãe, a gente fica grato pelos elogios que ele fez a Lucas, e também não só como mãe, como cidadã, porque a gente também acompanha o mandato de Lucas como vice-governador e essa parceria que ele tem com o governador João, que isso é muito importante. E, no caso também, os elogios que fez ao meu irmão, ao deputado Aguinaldo, isso só mostra que está todo mundo... Acho que assim, às vezes você tem um desacerto de fala aqui e ali, isso é natural. Agora a oposição é que sempre gosta de querer aparecer nesses momentos. A oposição, você vê, está calada, em silêncio, porque o governo vem caminhando bem, como eu disse, o trabalho da bancada que dá sustentação também aí conjunta. Nós, da situação, estamos fazendo, né, um trabalho conjunto, onde há essa afinidade. E, enquanto isso, Campina Grande, que é a segunda principal cidade do estado da Paraíba, foram os 2 principais adversários que elegeram o prefeito Bruno, ajudaram a eleger, ao invés de se preocupar em estarem ali, não só eles, quanto outros que deram apoio lá a Bruno, ajudaram a eleger, e Campina está não só num descaso, né, desgaste, mas numa verdadeira, a gente tem assistido a população um verdadeiro abandono. Então, essas pessoas deveriam estar cobrando desse gestor que elegeram e não perdendo tempo com essas querelas que o público fica até chateado, o povo não gosta de ouvir. Eu chamo a atenção como as pessoas se queixam de políticos que perdem tempo fazendo fofoca. Senadora, rapidamente, queria falar sobre o PSD. Nacionalmente tem uma discussão de uma possível federação com o PSDB, que aqui, enfim, tem Pedro Cunha Lima, que foi candidato a governador. É viável essa federação? E se for viável, como é que vai ser resolvida essa questão local em que há uma divergência dos 2 partidos? Geralmente, quando a gente acompanhou, né, Daniel, com relação a o que aconteceu de fusão de partidos e tal, sempre tem as questões estaduais, né? Então, efetivamente, o presidente Kassab não chamou ninguém ainda, não avançou com essa discussão dentro do PSD, então acredito que essa discussão ainda esteja distante, pelo menos é o que parece. E também como a gente pegou um período de recesso, né, esse período, quer queira ou não queira, as pessoas, cada um foi para a sua base, ou teve um momento de descanso também, enfim. Então, nesse novo momento é que a gente vai ver se isso realmente vai para frente, vai andar, porque aí não é só a Paraíba, né, que tem dificuldades, aí são vários estados. Internamente a senhora vai defender a federação ou, devido a essa divergência no seu âmbito estadual, prefere que não aconteça? Prefiro que não aconteça, obviamente. A gente não tem, o PSD hoje na Paraíba não tem nada a ver com o PSDB. A senhora está prestes a ser eleita primeira secretária. Existe um consenso no meio político de que isso é viável. Não houve nenhuma mulher nesse cargo, integra a mesa diretora do Senado. Como é que a senhora está vendo esse movimento? Primeiro, assim, com muita honra por ser uma das 16
senadores, né? Nós temos 6 mulheres dentro da nossa bancada do PSD e por ter sido escolhida pela bancada para representar o PSD nesse cargo tão importante. Então, eu diria primeiro a honra disso, né? Da confiança da bancada e do meu líder, Omar Aziz. Ter, né, a possibilidade de estar junto com o presidente Davi Alcolumbre, que é um amigo, que é um presidente que fez e trabalhou muito também, assim como Rodrigo Pacheco, né, dentro do Senado Federal, e tem uma, eu diria, uma abertura muito boa e também tem brinco muito com ele, que eu digo que a gente tem a liberdade com relação à questão de pautas, como teve o Rodrigo, óbvio, mas Davi com aquele jeito dele mais Rômulo Gouveia até de ser, né? Aquele jeitão, quem não se lembra de Rômulo, aquele jeito, né? Até meu pai, aquele jeito simpático e tudo, e de apoio a essas questões da mulher. Então, poder trabalhar com o Davi, né? Isso tudo acontecendo, e com a mesa diretora, você tem como eu disse, uma nova experiência e uma oportunidade da Paraíba também estar fazendo história. É como se tivesse, para você que está em casa, a primeira secretaria ele funciona como a prefeitura do Senado Federal, né, onde você administra as questões, são as questões administrativas, né, que passam pela primeira secretaria. E aí eu acho que assim, eu sempre coloco como o Hugo no Senado, na Câmara, como presidente do Senado. Não é só a figura de Hugo, né, é a Paraíba onde vai estar e os espaços que a Paraíba vai ter a partir desse espaço que Hugo, né, conquistou dentro de todo esse trabalho que ele vem realizando. Então, eu acho que isso nos honra muito. Eu sempre penso isso, não é só a minha história que vai ficar, mas é a nossa história, a história da Paraíba dentro desse cenário, né, federal. E nesse contexto, desejo sucesso no seu trabalho em Brasília, e consequentemente é sucesso aqui para o nosso estado da Paraíba. E obrigado por participar dessa estreia aqui do T5 Entrevista. Eu que agradeço, mais uma vez desejo sucesso, muito feliz em estar aqui e eu acho que, como eu disse, é uma ferramenta extremamente importante para quem hoje no dia a dia se comunica e se informa pelas digitais, né? Obrigado, senadora. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Portal T5, também no canal do Portal T5 no YouTube. Não se esqueça de se inscrever e acompanhar aqui todos os nossos episódios. Obrigado e até mais.